colegas, sejam bem-vindos a mais esse encontro da Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea. O tema que trazemos para hoje é: quem somos nós? Em nossos encontros semanais, ao longo das 3 primeiras semanas de novembro, e que acontecem sempre às terças, quartas, sábados e domingos, iremos continuar aprofundando mais sobre esse tema de hoje. E convidamos a todos para participarem também desses encontros. Entrando propriamente no tema proposto para hoje, então perguntamos: quem realmente somos nós? Num determinado momento de sua vida, todo ser humano fará a si mesmo as perguntas fundamentais: de onde viemos? Para onde vamos? E qual é o nosso papel neste mundo? Para responder às questões mais essenciais sobre o real sentido de nossas vidas, precisamos, antes de tudo, saber quem somos nós, pois é a partir dos elementos que compõem nossa identidade que somos guiados nas diversas direções que tomamos ao longo da vida. Entendemos que seguir cegamente nossas tendências já estabelecidas, sem questionar, é se manter refém de uma condição kármica e sanguínea. Para se ter lucidez e consciência real de si mesmo, é preciso, antes de tudo, com muita sinceridade e coragem, enxergar quem somos realmente, para entender os caminhos e decisões que temos tomado. Descobrir o que realmente sabemos e o que não sabemos. E, principalmente, reconhecer a ilusão que criamos acerca de nós mesmos. Alan Watts nos deixou uma frase genial que diz o seguinte: acordar para quem você é requer desapego de quem você imagina ser. A concepção que temos de nós mesmos é uma autoimagem que foi sendo construída ao longo do tempo. Nossa identidade não é um conjunto de atributos que veio pronto. Essa tomada de consciência de si mesmo é uma proposta de total revolução na maneira de perceber o mundo e a humanidade. Nesse sentido, a bagagem de nossa memória exerce um papel fundamental. Nossa memória, a mais recente e a mais escondida, podemos assim dizer, exerce uma influência constante em nossa manifestação enquanto seres humanos. Vou dar apenas um exemplo para ilustrar. Todos nós sabemos que muitas das coisas que afirmamos serem agradáveis, como um aroma, um sabor ou mesmo uma música que gostamos muito, pode estar relacionado com uma lembrança feliz da infância e não ser um gosto particular genuíno que possuímos. Ou seja, memórias agradáveis e prazerosas podem ser também material de construção para o que conceituamos como bom, belo, certo e daí por diante. Enquanto que lembranças de experiências desagradáveis podem estar relacionadas com o que classificamos de ruim, feio ou errado. Além de ficar patente que nossos conceitos e convicções são relativos e parciais, queremos chamar a atenção aqui para o fato de que precisamos acordar para quem realmente somos. E isso implica em questionar todo o nosso cabedal de princípios, conceitos e convicções. Nossa percepção é determinada pelo que pensamos, sentimos e agimos, a partir das informações que nossos 5 sentidos nos trazem. Nós nos relacionamos com as imagens que criamos de tudo e todos, e não com o que elas são de fato. Tudo que chega até nós passa por um tradutor muito pessoal. E é exatamente esse tradutor que precisa mudar. Precisamos de uma nova faculdade de percepção, mais imparcial, mais ampla, mais lúcida. Nosso previsível jeito de lidar com as pessoas e situações forma um ciclo repetitivo que continuamente segue reforçando nossa maneira usual de conceber as coisas. Isso se traduz num condicionamento do nosso campo de respiração. São nuvens que são formadas
e permanecem em nosso entorno, impedindo uma visão clara. Quando conseguimos, minimamente que seja, perceber a imagem ilusória de nós mesmos e, consequentemente, a concepção ilusória que formamos de tudo e todos, nos tornamos mais abertos e receptivos ao novo. Para o ser humano que chegou no limite das possibilidades da vida comum, que não consegue mais se satisfazer com as respostas que o mundo exterior lhe dá, nesse ser já está em atividade a gênese da sua real identidade. Em diversos momentos, a Rosa Cruzaura tem falado e elucidado sobre o núcleo de fogo que jaz em potencial em cada ser e também sobre a forma de como nos conectar com esse ponto ígneo que afirmamos traz todo o potencial de nossa identidade real. Criar cada vez mais intimidade com nosso ser mais interior, com essa instância que percebe, que intui, que reflete, que questiona na profundidade e é isenta da carga da memória. É a isso que nos referimos aqui. É preciso ficar bem claro também. Não é nossa proposta negar o que somos, mas reconhecer nossa real situação é absolutamente imprescindível para distinguir qual voz está falando em nós. É a voz que luta somente pela sobrevivência, pela autoconservação, guiada pelo medo? Ou é uma voz que traz um sofrimento da alma, que necessita de respostas mais reais sobre o sentido da vida, assim como o ar que necessitamos para respirar? Nossa intenção aqui é entender melhor o que está por detrás de nossa percepção. Na Rosa Cruzáurea, buscamos um processo muito mais amplo de percepção, uma percepção mais real de nós mesmos e de nossa interação com as pessoas e o mundo. O banco de dados que está por detrás de nossas reflexões e racionalizações tende a ser muito rígido. São elementos que se transformaram em hábitos sem que nem mesmo nós percebamos, e dificilmente deixam uma abertura para considerar as mudanças. Por isso, é tão importante aprender a distinguir em nós qual voz está falando. Minha vontade, que é a força que me impulsiona, é movida por que tipo de ânimo? Se você busca esse entendimento, é porque o processo de revolução já começou no seu interior. E é essa voz, que é a voz da sua identidade real, que te leva a buscar estas respostas. Consciência não é um atributo imaginário e intangível, distante. É muito mais real do que pensamos. É o que dentro de você decidiu assistir a essa exposição de hoje e muitas outras, buscando respostas. Portanto, comece já a voltar sua atenção à voz do núcleo de identidade universal que despertou em seu coração. Quando você distingue esse impulso para a transformação e se esforça para não confundir esse chamado à verdadeira vida com os chamados da vida comum, então você já iniciou sua autorrevolução. Não é nada extraordinário demais. É algo muito mais tangível do que nós imaginamos. É no dia a dia, é a todo momento. A todo instante estamos pensando, sentindo, deliberando e colocando nossa vontade em ação. O esforço para distinguir uma voz da outra
pode ser feito de uma forma até bem simples. A questão é: o que está por trás da sua vontade? Qual é a real intenção por trás de suas atitudes? Se o esforço estiver acompanhado de uma sinceridade, de uma autenticidade, então o entendimento, o discernimento se apresentarão. O que propomos é que você esteja mais consciente em relação aos processos mentais e emotivos, com muita objetividade, sem se condenar, mas dando espaço interior para essa voz que quer se dar a conhecer. O mental é um órgão da razão que apreende uma ideia, e a vontade é a força que realiza o que foi apreendido como ideia. A vontade é a maior força em todo o universo. O pensamento é a faísca que provoca a ignição e inflama o astral, que traz à tona toda a carga da memória a seu dispor. E o corpo vital imaterial são a expressão, o resultado lógico de todo esse processo. Daí a necessidade vital de uma harmonização desses três centros: cabeça, pensamento, coração, sentimento e ação, atitude. Trata-se de uma mudança que na Rosa Cruz Áurea também é chamada de mudança fundamental. Ela só será possível quando a consciência começa a atuar com mais liberdade, com mais isenção de seus envoltórios, que são o pensar, o sentir e o agir, frutos apenas de seu tradutor pessoal condicionado. Sem essa dissociação, o ser humano continuará a se perceber somente através daquilo que pensa, sente e faz, e não pela própria força da consciência. Na Rosa Cruz, somos auxiliados nesse processo. Mas a mudança somente ocorre a partir do que já temos à nossa disposição em cada um de nós. A possibilidade de despertar essa nova faculdade de percepção, a flama da consciência, alma, espírito. Amigos e amigas, finalizamos esse encontro por aqui. Agradecemos a participação de todos e esperamos que esta breve exposição tenha trazido alguns pontos importantes para os seus questionamentos. Muito obrigada.